Convido para fazer uso da palavra como oradora inscrita a senadora Vanessa Graziotti. Senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhora presidente, antes de falar a respeito de importante reunião que participei na última sexta-feira da direção nacional do meu partido, eu quero aqui, na condição de presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Cuba, de destacar o evento ou o fato de que foi instalado no dia de ontem a Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba, instalada para presidir a sua 8ª legislatura. E a Assembleia, a presidenta Ana Amélia, reconduziu o presidente Raul Castro como presidente do Conselho de Estado. E destacar ainda que talvez a principal tarefa da Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba seja exatamente o desafio de impulsionar as mudanças políticas, sociais e econômicas por que passa aquele país já há algum tempo. Entretanto, impulsionar essas mudanças sempre tendo claro a autonomia, a soberania daquela nação e daqueles governantes. O presidente Raul Castro, senhora presidenta, ele deixou claro e antecipou já há algum tempo atrás, durante a realização do Congresso do Partido Comunista de Cuba, de que deixará o cargo de presidente daquele país em 2018, quando terminará o seu 2º mandato de 5 anos. E destacou que o programa de atualização da Revolução Socialista deve sempre refletir a opinião da população. E os eleitores cubanos demonstraram que querem avançar nas mudanças quando, da última eleição, renovaram 67% da Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba, que é composta por 612 deputados eleitos por aproximadamente 8 milhões de cubanos, ou seja, 90% do total dos 8 milhões do total dos eleitores inscritos. O novo parlamento, que elegeu Esteban Lazo como presidente do colegiado, e aqui eu quero cumprimentar o presidente que deixa o parlamento de Cuba pelo seu comportamento, pela sua postura, Alarcón, o ex-presidente Alarcón, que esteve conosco, inclusive aqui no Congresso Nacional algumas vezes, mas e cumprimentá-lo por ter deixado o poder e falar que a eleição de Esteban Lazo, ela representa também essa diversidade e esse desejo que tem o parlamento, que tem as forças políticas e principalmente o povo cubano em seguir adiante com mudanças, mas mudanças, repito, com segurança e que também sigam na manutenção das conquistas sociais tão importantes alcançadas por aquele país. E em relação ainda à composição do parlamento, senhora presidente, nada menos do que 49% da sua composição é formado de mulheres. Nós que no Brasil alcançamos em média 10, 11% de nossa participação no parlamento, naquele país chega a 49% a participação feminina. 37% a participação de negros e mestiços e 82% dos parlamentares têm curso superior. A média de idade, senhora presidente, é de 48 anos, ou seja, a nova Assembleia é uma demonstração clara de uma nova geração política que vem surgindo na ilha para fortalecer e avançar nas mudanças operadas atualmente naquele país. E eu ainda gostaria também, senhora presidente, além de cumprimentar o seu novo presidente, Esteban Lazo, de cumprimentar Miguel Díaz-Canel, que foi eleito para o posto de vice-presidente da Assembleia Nacional. Essa nova realidade de Cuba, essa nova realidade política daquele país, ela tem sido e foi manifestada pelo próprio presidente Raul Castro,
que abordou no seu discurso a importância de garantir a continuidade da revolução e da construção do socialismo mediante a transferência paulatina e ordenada às novas gerações dos principais cargos. Então, não há dúvida, nós que vivemos a grande polêmica da presença da jornalista Ioane Sanches no Brasil, que alguns dizem, presidenta Ana Amélia, que todo aquele destaque por ela obtido na imprensa nacional, destaque maior do que a festa dos 33 anos do Partido dos Trabalhadores, do Partido da Presidência da República, um destaque maior do que pronunciamentos importantes feitos aqui na casa, seja pelo líder da oposição ou pelo líder da situação. E alguns dizem que esse grande destaque se deveu a uma série de atividades ou de protestos que ela teria enfrentado o Brasil afora. Eu penso diferente, senhora presidente. Eu acho que o destaque ele já chegou reservado. Quando da chegada dessa senhora no Brasil, todo o destaque da grande imprensa já estava devidamente reservado para ela, independentemente do que viesse a acontecer. E protestos que ela enfrentou, até onde eu tenho conhecimento, inclusive conversando com o senador Eduardo Suplicy, senadora Ana Amélia, até mesmo os protestos que ela enfrentou foram protestos pacíficos, foram protestos ordeiros. Em nenhum momento ela sofreu qualquer agressão. E nenhum filme, nenhuma palestra deixou de ser dada por conta de protestos, pelo contrário. Em São Paulo, até onde eu sei, o filme deixou de ser exibido por uma decisão dos organizadores, mas não por conta dos protestos. Eu seria a primeira, senadora Ana Amélia, a subir dessa tribuna e condenar qualquer tipo de violência caso ela tivesse acontecido contra a jornalista, que, antes de tudo, independente da sua posição política, merece, como cidadã, como ser humano de todos nós, o devido respeito. A gente que lutou a vida inteira por democracia, nós que lutamos para construir um sistema mais justo, jamais poderíamos aceitar calar. Aí muitos questionam, mas por que não veio antes ao Brasil? Por que só agora o governo cubano liberou? Porque agora estão acontecendo as mudanças políticas naquele país. E essas respostas cabem a eles e não a nós. Assim como nós não nos sentimos nem um pouco à vontade com qualquer tipo de ingerência, com qualquer tipo de intromissão à política interna brasileira, nós devemos agir também assim com todos os países, independente das suas posições. Aliás, quem não cumpre, quem não obedece, quem não respeita posições de organismos internacionais, são determinados países que falam muito em democracia, mas que não praticam quase nada. Está um exemplo de Cuba, um exemplo vivo. Quantas sucessivas Assembleias Gerais das Nações Unidas, da ONU, vem condenando e pedindo fim do embargo econômico, do embargo político, do embargo cultural que Cuba sofre por parte dos Estados Unidos da América do Norte. Mas são decisões que não se cumprem. Poderia dar outro exemplo para sair um pouco de Cuba? Da mesma forma, os assentamentos do povo de Israel, orquestrado, organizado pelo governo de Israel, que também igualmente são condenados, mas que acontece, aliás, senadora Ana Amélia, há pouco conversávamos sobre alguns filmes que concorreram ao Oscar no dia de ontem, e eu me lembrei, não vi, mas verei brevemente, um documentário de longa-metragem que concorreu entre os documentários estrangeiros, e ele chama 5 Câmaras Quebradas. Eu verei esse filme, que penso ser muito importante, é a história de um palestino simples, do povo, sem qualquer envolvimento político, e que gostava muito de filmar, tinha talvez o sonho de ser um cineasta, e teve 5 câmeras quebradas. E quando ele foi assistir, ou ele ia assistir aos filmes que ele próprio filmava, e muitas vezes a sua vida simples, em família, ele percebeu de forma mais clara a violência que o povo dele, o povo palestino, sofre há muito tempo, porque é um povo que até hoje não tem direito a um Estado como tem Israel. Então, o que nós defendemos é que, assim como Israel tem direito a seu Estado, que a Palestina tenha também. Aliás, foi esse o acordo firmado há mais de 5 décadas, não é? Então, eu faço questão, senhora presidenta, de fazer esse registro, um registro sobre
as mudanças que vêm ocorrendo e vêm sendo operadas em Cuba, e aproveito também para fazer esses breves comentários acerca da vinda da Yohannes. Eu não sei como alguém pode ser contra qualquer protesto. Aliás, a própria vinda dela ao Brasil tem como objetivo maior, ou teve como objetivo maior, protestar contra o governo de seu país. Então, nós não podemos protestar contra os protestos que elas sofrem, porque a democracia é isso. A democracia é exatamente isso. Mas, senhora presidenta, eu, nesse metade de tempo que me